Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. Um programa que todas as semanas traz temas importantes para o empoderamento de todos os consumidores cabo-verdianos. Um telespectador ativo do programa Defesa do Consumidor está sempre ciente dos seus direitos e deveres. Por isso, é relevante que assista todos os nossos programas e faça parte desta luta, porque afinal, consumidores somos todos nós. Passamos agora por anunciar os destaques desta edição do programa. Índice de consumo essencial de janeiro de 2025. ICE diminui tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. Quinto episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzindo o tema Crédito à Habitação. Na rúbrica O Gato Comeu a Lei, informa-se sobre o regime jurídico que estabelece a proteção de dados pessoais. Em informação jurídica, saiba quem deve suportar o custo do boletim de sanidade. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. O índice de consumo essencial calculado mensalmente pela ADECO registrou diminuições tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em janeiro uma diminuição de 335 escudos, menos 1% que no mês anterior. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.218 escudos. O custo dos produtos alimentares diminuíram 0,6%, menos 109 escudos do que no mês de dezembro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 44,5% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 50,3%. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha de São Vicente, registrou em janeiro uma diminuição de 1.214 escudos, menos 4,9% que no mês anterior. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.456 escudos. O custo dos produtos alimentares diminuíram 6,7%, menos 986 escudos do que no mês de dezembro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 19% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 27,5%. Neste quinto episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzimos um tema que de certeza irá despertar o interesse de muitos consumidores: o crédito à habitação. João e Maria trazem todas as informações necessárias para si que pretende adquirir um crédito para comprar, construir ou remodelar a sua casa. Olá, João, tudo bem? Ainda lembras-te de qual produto financeiro vamos falar hoje? Claro que sim, Maria. Hoje vamos falar sobre o crédito à habitação. Até fiz algumas pesquisas e trouxe alguns conhecimentos para partilhar contigo. Boa! O crédito à habitação é um produto disponibilizado pelos bancos com o intuito de financiar a compra, construção e remodelação da habitação própria e permanente. E é uma modalidade que pode estar sujeita a taxas fixas e variáveis, mas normalmente, devido ao prazo estendido, este tipo de crédito está vinculado maioritariamente a taxas variáveis. Muito bem, João! Normalmente, a periodicidade da taxa de referência e a periodicidade da revisão da taxa de juros do banco deve ser a mesma. Ou seja, se for uma taxa de referência com periodicidade de um ano, a taxa de juros aplicada pelo banco deve ser revista anualmente, pois, caso haja alterações na taxa de referência, esta se repercutirá na taxa de juros do banco. Mas espera aí, o que é uma taxa de referência? É uma expressão nova para mim. A taxa de referência é uma taxa de juro que funciona como um indicador para a atualização monetária de algumas aplicações financeiras e operações de crédito, como neste caso a operação de crédito à habitação. Está bem, Maria.
Outra informação pertinente que devemos saber é que, normalmente, os créditos à habitação são garantidos por hipoteca da própria habitação. Ou seja, caso o devedor não pagar, o banco pode fazer-se pagar pelo valor da própria casa. E, às vezes, o valor da avaliação da casa é superior ao valor do empréstimo. Sim, tens razão. E tem mais. Quando se trata da construção da habitação, o desembolso do crédito é feito por partes e os desembolsos são mediante vistorias do banco para verificar se o dinheiro está sendo bem empregue, visto que a casa é a garantia do banco. Isto repercute-se em custos adicionais, pois para cada vistoria normalmente o cliente terá que pagar. Pois é, e nestes casos existe o período de utilização, ou seja, o período que a casa está a ser construída. E nesse período só acontece o pagamento dos juros da utilização. Findo o período da utilização, inicia-se o reembolso do crédito, com pagamento de juros e capital. Muito bem, João. Vejo que desta vez preparaste bem para a nossa conversa. Continue, porque ainda temos muita conversa pela frente. Não perca o próximo episódio. Dia Internacional de Proteção de Dados. Mundialmente comemorado no dia 28 de janeiro, a data celebra a importância da proteção dos direitos fundamentais, da liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural por meio da proteção de dados. E para assinalar esta data, trouxemos para o programa de hoje a advogada Eva Marques para nos falar do regime jurídico que estabelece a proteção de dados pessoais. Hoje vamos falar de proteção dos nossos dados pessoais. E vou dar um exemplo. Nós temos os nossos dados médicos, não é? Quando é que nós fomos à consulta no nosso médico, porquê, que doenças temos, que doenças fomos tratados, que medicamentos tomamos, e estes são dados considerados dados pessoais, os dados relativos à nossa saúde. E temos muitos direitos relativamente a estes dados. E quando falamos nos dados pessoais, falamos de também os nossos dados biométricos, não é? O acesso às nossas impressões digitais, às impressões da nossa retina, etc. São dados que nos pertencem. Dados genéticos também, o nosso DNA, a nossa amostra sanguínea, que revelam muito de nós. Alguma entidade acaba por ter acesso a essas informações. Vou dar-vos outro exemplo, a nossa conta bancária. Os bancos têm acesso à nossa conta bancária, quanto depositamos, quanto temos, o que é que nós pagamos, mas são informações nossas, que mais ninguém tem direito de saber. São a nossa privacidade, a nossa vida privada, que é constitucional e legalmente protegida. Os nossos dados pessoais são protegidos por lei em Cabo Verde desde 2001, mas naturalmente que precisavam, a legislação precisava de atualização, porque com o advento das novas tecnologias é muito fácil e qualquer operador vai querer pôr os nossos dados numa base de dados, que é fácil, não é? Encontram o nosso nome, o nosso número de telefone, o nosso endereço, rapidamente podem nos contactar para todo o tipo de expedientes eficientes e eficazes que já a nossa vida moderna exige. No entanto, quando põe os nossos dados numa base de dados, e é muito fácil aceder-se a ele, nós estamos a pôr em risco os nossos dados e as nossas informações pessoais que não queremos partilhar, e é um direito que nós temos, não é? Então, houve a necessidade da legislação se atualizar para proteger-nos, para proteger os nossos dados que não queremos devassados e partilhados com todos. Esta nova legislação protege, e eu vou dar alguns elementos específicos. Vamos imaginar que a nossa entidade patronal, para quem trabalhamos, vai ao nosso médico, vai ao nosso hospital, à nossa clínica, e pede os nossos relatórios médicos.
A entidade patronal diz: eu preciso disso que é para saber se estás em condições físicas e psicológicas para trabalhar para mim. Está tudo muito bem, mas sem o meu consentimento, a entidade patronal não pode ter acesso aos meus dados. Registro criminal, dados financeiros, meu crédito bancário, tudo isto é privado. A minha relação com as finanças, se paguei ou não os impostos, isto são todos dados privados que não podem ter acesso, a não ser que eu tenha dado um consentimento muito claro. O consentimento que a lei exige que demos para que acessem os nossos dados é um consentimento muito claro, muito específico, que trata especificamente da questão de autorização para aceder aos dados pessoais nossos. E que dados pessoais esses? Não tudo, especificamente o que nós autorizamos. Mas há exceções que dizem respeito ao interesse público, a questões superiores, não é? Uma ordem judicial, no interesse de se descobrir, por exemplo, a questão de um crime, que é um autor de um crime, pode-se fazer uma exceção, mas não é à toa. Portanto, também é proibido a correlação, a ligação de base de dados, a não ser se existe interesse público autorizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados ou pelos tribunais e etc. Outra questão, em caso de violação de uma base de dados, não é? Vamos imaginar que eu sou uma empresa de comunicação telefónica e eu sei que o meu sistema foi hackeado, não é? Hackers entraram no meu sistema e tiveram acesso a todas as informações sobre comunicação telefónica. A quem é que eu telefonei, a que horas é que eu telefonei, quanto é que eu paguei. A partir do momento que a empresa de telecomunicação sabe que houve essa violação, tem 72 horas para informar a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e também para informar todos os seus consumidores que foram violados, sob pena de lhe serem aplicadas coimas. A violação da Lei de Proteção de Bens Pessoais dá o direito à penalização, e incluindo não só penalizações administrativas, coimas, como até penas criminais e de prisão de 1 a 2 anos. Portanto, vamos ter isso em conta e vamos exigir a proteção dos nossos dados pessoais. Quem deve suportar o custo do boletim de sanidade? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. O boletim ou cartão de sanidade atesta que o trabalhador reúne as condições físicas para exercer a sua atividade profissional. O empregador tem a responsabilidade de promover exames médicos que tenham como finalidade verificar a aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da sua profissão, sendo que estes exames médicos podem ser de admissão, periódicos ou ocasionais. Estes exames devem ser realizados antes do início da prestação de trabalho ou nos 15 dias seguintes, se a urgência na admissão assim o justificar, anualmente para os menores de 18 anos e maiores de 45 anos, de 2 em 2 anos para os restantes trabalhadores, quando haja alterações suscetíveis de se repercutirem na saúde do trabalhador, no caso do regresso ao trabalho depois de uma ausência por motivos de acidente ou doença, e sempre que o médico assistente do trabalhador considere necessário. São também da responsabilidade do empregador os encargos resultantes da realização destes exames médicos. Portanto, quem deve suportar o custo do boletim ou cartão de sanidade é o empregador e não o trabalhador.
Já estamos na reta final de mais uma emissão do programa, mas não da nossa luta pela defesa dos seus direitos consumidor. E para nos ajudar, assiste todos os nossos programas, faça a sua reclamação e associe-se com uma cota de apenas 100 escudos mensais. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos nossos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.